bom dia para você que nos acompanha aqui nessa programação da TV Mar. Está no ar mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, dia 20 de fevereiro. E a gente já daqui a pouquinho está iniciando o carnaval e está trazendo na manhã de hoje muitas informações bacanas aqui para você no seu programa. E para você que quer sair de casa, mas não quer deixar aqui de perder aqui o nosso programa, não tem problema algum, é só você baixar então o aplicativo da TV Mar no teu celular e ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. Pois é, nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acessa lá www.gazetaweb.com e você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa, na nossa programação da TV Mar, além, é claro, de ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo. Nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e também acompanha a gente já lá através do nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever todas as nossas matérias, os nossos programas, as nossas entrevistas e matérias especiais também, tá? E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento aqui, ó, do Plano de Saúde Apvida. Para você que ainda não tem plano de saúde, confia no Apvida, ele tem, além da abrangência de plano de saúde, também a abrangência odontológica e tem plano para toda a família. Cabe muito bem no seu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida. E vamos dar aquela passadinha então na Gazeta Digital, saber o que foi manchete para o dia de hoje. Vamos lá? Vamos dar aquela passadinha então aqui na Gazeta Digital para a gente ver quais são as principais informações para o dia de hoje. Temos prontos aí, gente, olha só, o que foi matéria, né? O que rendeu pela Copa do Nordeste? CSA perde para o Bahia por 2-0. O Azulão teve, mais uma vez, problemas na criação de jogadas e teve poucas chances claras de gol no jogo. A gente, inclusive, está aqui, olha, com o Márcio sem dormir por conta desse resultado do CSA. Mais informações, então, a respeito desse jogo, a gente vai ter daqui a pouquinho com os pitacos do Alexandre Lino aqui ao longo do nosso programa, tá? Polícia Federal em Alagoas vai priorizar crimes eleitorais e desvios de recursos. Novo superintendente da instituição, delegado João Filho, também confirma a apuração de fraudes em órgãos do governo do estado. Vasectomia passa a ser a primeira opção de homens que não querem filhos, certamente. A gente tem muito mais informações aqui, sobe um pouco mais, gente, para a gente ver quais são os outros destaques aqui da Gazeta Digital. Moradores reclamam de taxa de esgoto. A gente tem mais informações, olha, a tartaruga com lesão é resgatada na Jatiuca. Tudo isso você encontra aqui na Gazeta Digital, todo aquele compromisso com a informação, aquela ética para te passar informações você vai ter. Além do formato impresso, aqui em formato digital que você pode acompanhar no seu celular, no seu tablet e também no seu computador. É só acessar então www.gazetadealagoas.com.br. E a gente vai iniciar a nossa manhã, gente, falando sobre uma paciente, né, daqui de Alagoas, uma mulher que tem uma síndrome muito rara. Os amigos dela aproveitaram então para fazer uma campanha para incentivar você que está em casa a fazer doação de medula óssea. Vamos acompanhar na matéria de Viderlan Araújo. Há alguns dias nós estamos acompanhando o caso da Camila Cavalcante, uma jovem de 37 anos que há 10 anos foi diagnosticado com câncer e que acabou sendo, inclusive durante esse período, muito bem controlado, mas surge um outro problema e que nós vamos agora trazer essa informação com o intuito de prestação de serviço para poder sensibilizar as pessoas e fortalecer a campanha que pode salvar a vida dela. Nós vamos conversar com a Larice Cavalcante, que é prima da Camila, e vai explicar inicialmente para nós 10 anos em que um diagnóstico foi feito e que tudo ocorria bem, mas aí veio um outro problema. É isso, Camila? Bom dia. Bom dia. Então, o que acontece? A Camila, há 10 anos atrás, foi diagnosticada com câncer, que é o linfoma de Hodgkin, e aí durante esse período ela fez vários tipos de tratamentos, quimioterapias, transplante de medula óssea autólogo, que é dela para ela mesma. Mas o que aconteceu? Devido a tanto tempo de uso de quimioterápico, ela acabou desenvolvendo uma síndrome, chamada síndrome mielodisplásica. Essa síndrome faz com que as células sanguíneas não sejam desenvolvidas da forma como deveriam. São células que nascem imaturas. Ela agora corre um sério risco de desenvolver um outro câncer, que seria aí uma leucemia.
Então, o tratamento dela quimioterápico foi interrompido, porque ela não pode mais fazer uso, e agora a única chance dela de sobreviver, de fato, é por meio de um outro transplante de medula óssea, que precisaria ser de um doador externo. Compatível, por exemplo, com ela, já que na família não tem, né, pessoas compatíveis. Toda a família já fez o teste, tá, de medula, mas infelizmente nós não somos compatíveis. Então a chance da Camila agora é que as pessoas se sensibilizem, que façam seu cadastro lá no Hemoal para ser doador de medula óssea, para que de repente ela consiga achar alguém aí com a compatibilidade boa para ela fazer esse transplante. Larissa, a Camila ela começou um novo tratamento já a partir de hoje, é verdade? Por isso que ela também não pôde comparecer aqui na entrevista. Exato. Hoje é a segunda tentativa, na verdade, de um tratamento para conseguir estabilizar um pouquinho a síndrome mielodisplásica. É uma síndrome que ela não vai conseguir ter a cura, tá? Então, o tratamento é uma tentativa aí de conseguir fazer com que ela não tenha uma anemia muito forte. Por isso que ela não pôde estar, porque como é o primeiro dia dessa segunda tentativa, a gente não sabe ainda quais são os efeitos colaterais que podem vir a surgir, né? E aí, lembrando, por conta dessa síndrome, o tratamento de quimioterapia, ele foi interrompido, então o câncer ele pode retomar. Por isso que a família está se organizando, está juntando para fazer campanhas, já fizemos ações na praia de panfletagem, já fizemos um grupo onde a família explica, desmistifica muita coisa relacionada ao transplante de medula óssea, né, que muita gente acaba não se cadastrando com medo de como é que vai ser o procedimento. Existem muitas fantasias, tá? A gente já recebeu perguntas como, por exemplo, é um órgão meu que vai ser retirado para ser doado a outra pessoa? Então, a gente precisa conversar sobre isso para trazer as informações verídicas de como é que acontece. Deixa eu falar um pouquinho da Camila. Como é que ela está, Larissa, diante de todo esse quadro, depois do apelo, da movimentação da família e por tudo que ela superou já ao longo desses 10 anos, desde o primeiro diagnóstico? A organização da família em fazer essa campanha estimulou bastante a autoestima dela, mas atualmente o quadro dela, em termos clínicos, é bastante delicado, tá? Como a gente trouxe, a única alternativa dela, de fato, de vida, de chance de sobreviver, é o transplante de medula óssea. Hoje, o procedimento que ela está fazendo, que é essa medicação, é muito na tentativa de tentar estabilizar um pouquinho aí o sistema imunológico dela e a questão da anemia, mas não é algo que vai conseguir, de fato, ter um retorno tão positivo. A gente não sabe quanto tempo mais o corpo dela vai conseguir suportar devido a essa história anterior já de tratamento. Em relação aos canais de relacionamento com o público, como é que vocês da família se organizaram? Vocês criaram Instagram? Tem o Instagram da Camila, onde ela sempre está postando tudo sobre a história dela, está deixando todo mundo bem informado, que é o @CamilinhaCavalcante. Lá ela está colocando as ações que nós vamos realizar, tá certo? A família agora está se reunindo para ir em faculdades, que Camila ela é estudante de psicologia, então assim, na faculdade que ela atua, em locais públicos como praças, como a Orla, nós estamos nos organizando para fazer a panfletagem, para conversar com a população e, como a gente trouxe, desmistificar a ideia que se tem ainda errada sobre o transplante. Sabia que uma pequena ação sua pode salvar vidas? Não, mas você já pensou em ajudar alguém a ter vida? Já ouviu falar de transplante de medula óssea? Ele não é cirúrgico, é tipo uma transfusão sanguínea. No Brasil, cerca de 6.000 pessoas estão na fila de espera aguardando um doador compatível. Vai ao Hemocentro de sua cidade e faça seu cadastro como doador de medula óssea. Em Maceió, você pode ir ao Hemoal. Ele funciona de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. E para você que não pode ir dia de semana, tem aos sábados, das 7h30 às 17 horas. O procedimento é simples. Você preenche uma ficha de cadastro e realizará o exame de sangue. Os seus dados irão para o Banco Nacional e, em caso de compatibilidade com alguém, você será informado. 1 hora do seu dia pode fazer a diferença na vida inteira de alguém. Da Camila, Da minha prima. da minha sobrinha, Da minha irmã. da minha amiga, De outras Marias. José, De Anas. Dos Paulo.
Pois é, gente, então fica aí esse chamamento, não é verdade? A gente tem visto, inclusive, alguns outros órgãos sempre fazendo esse chamamento para que você seja doador, não só de sangue, mas também doador de medula óssea. Não é um procedimento evasivo para que você fique, né, no banco de dados, no cadastro para ser um doador. É como doar sangue, é como se você fosse fazer um exame de sangue. Eles tiram um pouquinho do seu sangue e deixam lá no banco de dados. Se por um acaso aparecer alguém compatível, é que você vai ser chamado então para fazer essa doação. Vale a pena, vamos sempre salvar vidas, né? Olha só, falando em salvar vidas, por que também não salvar o nosso espírito? Olha só, as igrejas aqui de Maceió estão preparadas com um grande evento aqui no estado, que é o Congresso de Jovens e Adolescentes da Assembleia de Deus aqui em Alagoas. E a gente vai conversar aqui no estúdio com o pastor Adriano de Oliveira. Só que antes da gente chamar ele aqui, que já está aqui programado com a gente, eu vou convidar você aí de casa para que a gente possa conversar com o Viderlan Araújo, ele que já está ao vivo, já aguardando a gente lá, do Ministério Público do Trabalho, para falar sobre uma campanha que o órgão está desenvolvendo para combater a exploração do trabalho infantil aqui no nosso estado durante o Carnaval. Bom dia, Viderlan. Bom dia, Francisco Nogueira. Bom dia para você, Porlane Santos. Bom dia aos telespectadores da TV Mar Canal 25. Nesta quinta-feira, né, estamos aí já vivendo todos os preparativos para o período de Carnaval e o Ministério Público do Trabalho tem também, de forma incansável, levado a informação para a sociedade, utilizando os veículos de comunicação, como nós, para poder trazer um amplo conhecimento para a sociedade e uma verdadeira reflexão daqueles atos que nós podemos fazer para poder evitar que danos sejam provocados em vidas, e principalmente em vidas de crianças e adolescentes. Uma campanha nacional está trazendo exatamente esse chamamento. Carnaval com trabalho infantil não tem cor nem vida. Deixe a folia ainda mais colorida. Diga não à exploração na avenida. Tudo porque, em 2019, Porlane Santos, nos meses de fevereiro e de março, o Ministério Público do Trabalho registrou aproximadamente 598 denúncias relacionadas à exploração do trabalho da criança e do adolescente aqui no Brasil. Nós vamos falar a respeito desse assunto com uma das mais atuantes também procuradoras do nosso estado, procuradora do Trabalho, a Virgínia Ferreira, que explica para a gente uma campanha nacional. Doutora Virgínia, que explica exatamente muitos aspectos, principalmente quanto à exploração de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, quero agradecer o espaço dado pela TV Mar, Canal Mar, para divulgar nossa campanha, né? Uma campanha importante de conscientização da sociedade. Nós temos mais de 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando de forma ilegal no nosso país e a gente precisa ver isso como um problema que a sociedade tem que também atuar participando da seguinte forma, de não comprando produtos, não comprando serviços, né? Estimulando que a criança seja protegida, tenha direito de brincar, de sonhar, de ter perspectiva de futuro. Nossas crianças, elas estão agora nesse período mais sujeitas à exploração sexual, a aliciamento para tráfico de drogas, e são atividades que são reprováveis por todos nós e nós precisamos ter esse olhar de proteção. A criança, quando está na rua vendendo qualquer produto, ela está ali com mais vulnerabilidade, né? E a gente precisa dizer não ao trabalho infantil. Isso é muito importante, doutora. Eu gostaria que você falasse exatamente desse cenário. Quando chega, por exemplo, um período de carnaval, aumenta o número de casos de violência contra crianças e adolescentes. Você já deu uma passada rápida nesse seu primeiro momento aqui na entrevista, mas de uma maneira mais aprofundada, com sua experiência, doutora, esses números, eles crescem nesse período? Nós detectamos, do quantitativo anual, né, 38% dos casos de trabalho infantil ocorreram nesses meses de fevereiro e março, né? Hoje a gente tem dados estatísticos, isso com base nas denúncias que nos chegam. Não é, porque muitas denúncias não chegam ao Ministério Público, né? Nós precisamos também incentivar a denúncia por parte da sociedade. Disque 100, que é o canal de denúncia de trabalho infantil, de qualquer violação a direito, né, de crianças e adolescentes, mulheres. E nós precisamos
ter essa iniciativa, denunciar também. Nós temos um canal direto do Ministério Público do Trabalho, que é um aplicativo que se chama Pardal MPT, que pode ser baixado nessas lojas de aplicativo, e nós conclamamos a sociedade a denunciar os casos de exploração. Se você está na praia, observa que tem uma criança ali trabalhando como garçom, é um trabalho proibido, porque a criança, o adolescente menor de 18 anos, ele não pode estar em local com venda de bebida alcoólica, porque ele é mais suscetível a vícios, né? Ainda não está na idade de trabalhar, nem de estar tendo contato com essas substâncias. E denuncie, né, que nós iremos atuar, nós iremos buscar, nos casos de trabalho infantil, nas ruas de Maceió, também existem os órgãos de proteção da infância, né, nós temos equipamentos no município de Maceió e em vários municípios aqui do estado de Alagoas que estão prontos a atenderem essas crianças, os conselhos tutelares recém-eleitos, inclusive, eles precisam mostrar, cada um de nós precisamos mostrar nosso papel de proteção da infância, uma rede de proteção que precisa sempre estar sendo ativada e agindo. Doutora, vou fazer uma pergunta a respeito também da atuação do poder público nessas ações. Como é que tem sido o Ministério Público do Trabalho, aqui em Alagoas, necessariamente, tem sido também acolhida essas ações do Ministério Público do Trabalho pelo poder público, pelo poder municipal, pelo poder executivo? O Estado de Alagoas, o município de Maceió, são grandes parceiros do Ministério Público do Trabalho. Inclusive, nós fazemos parte do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, diversas instituições, a Justiça do Trabalho, são instituições, o Ministério Público Estadual, nós também participamos de um projeto do Dr. Ubirajara, que é o Crescer com Cidadania, em que ele articula com toda a rede de proteção para que nós cuidemos dessas crianças que estão nas ruas e demos os encaminhamentos devidos, né? Nós temos tido essa articulação, mas nós precisamos contar com a sociedade, tem um papel muito importante, porque à medida que você compra um produto de uma criança, à medida que você tem pena e dá uma esmola para aquela criança, que muitas vezes é alugada nesses sinais aqui da cidade, né, você está incentivando, você não está ajudando. Porque a política pública quer chegar, só que essa criança já está acostumada a receber até aquela renda, não a criança, né? A família dessa criança. E muitas vezes a gente vê os pais sentados na sombra e a criança correndo no meio da rua, sujeita a um atropelamento, diversos riscos, né? Um local que não deveria estar. Qual o recado que a senhora deixa ao vivo aqui na programação da TV Mar para os nossos telespectadores nesse período que antecede as festas de carnaval, principalmente quanto aos cuidados com a exploração do trabalho infantil e de jovens e adolescentes nos casos de violência? Doutora, por favor. Denunciem, Disque 100, ou entre no aplicativo, ou entre em contato com o Conselho Tutelar. Não admita, não naturalize a situação de exploração da criança. A sociedade é muito importante, né? A criança tem que ser protegida por todos, não é só o poder público, não é só a família, mas a sociedade como um todo. Isso está na Constituição Federal, inclusive, né? E a sociedade não veja aquela criança, não queira ajudar. Você não está ajudando quando você dá uma esmola, quando você compra um produto. Você está prejudicando essa criança e impedindo que as políticas públicas do poder público, do Estado, cheguem para essas crianças. E tem muito, se tem trabalho, tem produtos para vender, que os adultos que assumam isso. Tem muitos adultos desempregados, então é a oportunidade dos adultos irem atrás da renda e não colocarem as crianças para fazerem isso. Muito obrigado, então, à procuradora, doutora Virgínia Ferreira, procuradora do Trabalho, falando das ações, as ações de âmbito nacional que levam para todos nós uma conscientização, ou pelo menos uma tentativa mesmo de conscientizar a população para poder denunciar os casos de exploração do trabalho infantil, que é ilegal, né? Por lei existe sim, exceto os casos que são considerados para crianças que têm 14 anos para entrar na condição de aprendiz, a lei ampara isso, mas entre 16 e 18 anos o adolescente pode trabalhar de forma normal. Antes disso, é considerado sim de forma ilegal e o Ministério Público do Trabalho tem feito essa ação para poder levar ao conhecimento da sociedade esses mecanismos de denúncia. Para denunciar a prática do trabalho infantil ao Ministério Público do Trabalho, o aplicativo, como a doutora Virgínia já colocou, é o MPT Pardal, né, o nome do aplicativo, disponível nos sistemas Android e no iOS. Ou acesse o formulário online de denúncia
também disponível no site do Ministério Público do Trabalho. São os mecanismos que nós da TV Mais estamos mostrando ao vivo na programação e com a sequência você, Porlane Santos, do TV Mais News. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan Araújo. E você volta daqui a pouquinho com mais informações, porque a gente vai ter Pinto da Madrugada durante o Carnaval. Pois é. Olha só, a gente continua falando sobre Carnaval, como eu bem disse a você, né? Está acontecendo nos dias do Carnaval também o Congresso de Adolescentes da Assembleia de Deus aqui em Alagoas, COJOAD 2020. E ele acontece exatamente no período de Carnaval. E pasmem, já estão levando mais de 17 mil jovens para comemorar essa festa. Olha, serão 17.475 até agora. A gente recebe aqui no estúdio o pastor Adriano Oliveira, que vai conversar com a gente a respeito disso. Pastor Adriano, muito bom dia para você. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é o COJOAD. O COJOAD, ele nasceu há 16 anos atrás, em 2014, aliás, 2004, e o objetivo fundamental dele é resgatar os jovens, principalmente aqueles que, lamentavelmente, estão nos corredores da morte, vítimas do tráfico de drogas, da violência urbana, né, que cresce de forma desenfreada no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo. E o objetivo dele é justamente resgatar essas pessoas, trazer de volta o marginalizado, ressociabilizando ele, não é, através do poder transformador do Evangelho de Cristo. Quando é que ele acontece? Ele acontece no período do Carnaval, não é? Agora, sempre por exemplo, sempre. Carnaval. Agora, por exemplo, nós teremos a nossa abertura no dia 22 e se estenderá até o dia 25. Né? Nós sempre fazemos o pré, que é uma preparação antes, um mês antes, 3 semanas antes, para que o pessoal fique na expectativa. E o objetivo primordial é a catequização espiritual e moral desses jovens, porque precisamos resgatar essa juventude. Martim Lutero disse que mente desocupada é oficina de Satanás. Né? Então nós tentamos, através de palestras no âmbito bíblico, no âmbito teológico, envolver os jovens a ponto deles não terem espaço para gastar as energias onde não devem. E a cada ano vocês trabalham uma temática diferente, não é isso? Qual o tema desse ano? Exatamente. Esse ano nós estamos baseados no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, e que é o tema. E o lema é: antes que a lâmpada se apague, Deus chama você. Muito bem, a programação está recheada. Qual é essa programação? A programação, ela todo ano tem realmente superado as expectativas, né, de atração. Né? Como foi falado aí, temos mais de 17 mil jovens envolvidos, são 17.475 inscritos até agora. Paralelamente, eu gostaria de destacar também que nós alcançamos as crianças. Nós temos o Cunakids, que é um tipo de COJOAD infantil, infantil. E acontece paralelamente. E a programação é o seguinte, né? Sábado, abertura, durante todo o dia estudos, voltados para a área teológica, sociológica, filosófica, enfim. Durante as noites nós temos um encontro em vários polos. Na realidade, nós temos 12 polos, que envolvem as 12 regiões nas quais as Assembleias de Deus estão presentes. Na realidade, estamos presentes em todo o estado de Alagoas, Brasil e mundo, mas em Alagoas propriamente dito, esse evento é voltado para Maceió, são 12 regiões. A primeira região, nós temos o ginásio do Colégio Santa Teresa, que vai receber o pessoal ali do Vergel do Lago, Trapiche e adjacências. A segunda região será no Colégio Tel Brandão. A terceira região na Escola Estadual Fernandes Lima, para contemplar o pessoal da Pitanguinha, do Pinheiro, do Farol, e adjacências. Também temos um polo no Templo Central, em frente a Embratel,
não é? Temos um outro polo para atender o pessoal do Bebedouro, que é a 5ª região, a Assembleia de Deus Polo Bebedouro, e também a Assembleia de Deus de Fernandes. Temos 2 polos lá. Por motivo da quantidade de jovens. São muitos jovens, são quase 18 mil jovens. É o maior congresso de jovens e adolescentes de toda a América Latina. Não é? Na 7ª região temos o Tabuleiro do Martins, na Avenida Maceió, no Grande Tabuleiro. Na 8ª região temos a sede das Assembleias de Deus lá, o Eustáquio Gomes, da 8ª região. 9ª região, colégio, escola estadual Geraldo Melo, que é no Graciliano Ramos e adjacência. 11ª região, ginásio do Colégio Fantástico, ali no Bento Bentes, é o maior polo por enquanto. E a 12ª região, Eclipse Show e Eventos, ali no Luiz Pedro, no Bento Bentes 3. Então, nós dividimos esses polos porque é impossível juntar tantos jovens em um lugar só. Não é? Então, ganhou notoriedade a nível de Brasil. Não é? E eu quero até aproveitar aqui, agradecer a TV Mar Rios, agradecer aqui o Canal 25, né? Apresentadora muito simpática, muito educada, muito receptiva, Porlane Santos, prazer lhe conhecer. Né? E eu, a partir de hoje, estarei antenado todos os dias, das 8h30 às 9h30 nesse programa. Viu? Muito obrigada. Muito bem, quero agradecer também. Pois não. Adriano, então, existe uma gama também de pessoas trabalhando por trás para fazer esse evento acontecer, não é isso? Existe. Nós temos os coordenadores de região, os coordenadores do CONJOAD. Na realidade, a Assembleia de Deus, ela trabalha muito, ela prima muito pela sistemática, pela organização, não é? A organização é o sinônimo do progresso. O nosso pastor, presidente, reverendo Dr. José Orisvaldo de Lima, um grande visionário, né? Além de advogado, pastor, professor universitário, mas um grande visionário que tem focado este trabalho de uma forma tremenda, porque ele tem consciência, como nós temos, que os jovens, assim como nossas crianças, elas representam o futuro da nação. E a igreja, ela tem sido um braço forte, não é, na sociedade, um braço forte da união. Como prova disso, tivemos há algum tempo atrás uma reunião com a Cúpula de Segurança do Estado de Alagoas, estávamos mostrando os benefícios que a igreja, a Assembleia de Deus, tem trazido nesses 105 anos de história só no Estado de Alagoas. Né? E a maior prova disso são os hospitais, são os presídios, não é? Pessoas detentos, pessoas que estavam literalmente desenganadas pela sociedade, não é? A igreja conseguiu chegar onde muitas das vezes outras instituições não conseguem, e como um braço forte resgata e ressociabiliza o marginalizado e passa a ser um homem de bem, não é? Passa a ser um pai de família. Então a igreja, ela tem essa preocupação, não é? De resgatar essas pessoas. Então ela trabalha de forma organizada, sistematizada. Nós temos o nosso pastor presidente, temos a mesa diretora da igreja, a mesa diretora da convenção, e temos em cada região um coordenador do CONJOAD. Não é? Em cada região, então nós temos várias reuniões durante o ano, temos trabalhos para aprender esses jovens nos sábados, feito, né? E para não perder essa sintonia. Não é? Tanto que quando estamos chegando no dia do evento, todos eles já estão conscientes de cada passo do evento. Como a gente tem aqui, né, são quase 18 mil, como você bem citou, quase 18 mil jovens envolvidos, né, que pretendem participar desse evento. Eu queria que você falasse sobre o segredo de conseguir carregar, né, esse grande número de jovens em pleno carnaval. Olha, nós não temos outro segredo a não ser a palavra de Deus. O mundo está em crise. Não é? De um lado nós temos a força do hedonismo, do outro lado, a força do relativismo cultural, relativismo moral. Né? Lamentavelmente, as ideias da escola de Frankfurt têm literalmente ludibriado a nossa juventude, boa parte dela. É um problema seríssimo do graminicismo. Então, o melhor alimento para atrair esses jovens é a palavra de Deus. Não é? O salmista Davi, ele diz que a palavra de Deus é o pão que alimenta o faminto. Não é? A Bíblia Sagrada, ela é fantástica na atração das pessoas. A sociedade, ela tem uma grande fome, que a filosofia não consegue preencher, que a sociologia, com todos os seus confortos científicos, não consegue alcançar, mas a palavra de Deus consegue. Ela ainda é a eterna precursora das civilizações, a sublime moderadora das instituições, não é? Ela é a resposta aos desejos mais íntimos do coração humano, ela é o compêndio da ética, enfim, a Bíblia é tudo
para nós. E ela é que preenche essa necessidade e atrai as pessoas. A gente está acompanhando, inclusive, aí, enquanto você falava, né, foi passando aí algumas imagens desses encontros que já vem acontecendo aí. E a gente tem, inclusive, um vídeo para passar. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. De 22 a 25 de fevereiro, no estacionamento da Assembleia de Deus, em Avenida Maceió, Tabuleiro do Martins, Conjoara 2020, 7ª região. Você não pode perder. Não ouvirão a minha voz até quando? Vou continuar assim, entendam a coisa. Ou servem ao mundo, ou servem a mim. Até quando? O pecado... Tá aí o chamamento esse da 7ª região, né? Cada região tem uma programação paralela, tem uma programação independente. Como é que vai funcionar? Ok, boa pergunta. A programação ela é toda amarrada. Não é? Ela é toda projetada na sede e distribuída nas regiões. Tanto que os pregadores, não é, são pregadores vindo de todos os lugares do Brasil e também alguns aqui do estado de Alagoas. Não é? Inclusive, tenho o prazer de dizer que sou um dos palestrantes por bondade de Deus e do nosso querido pastor presidente. E o tema é único, não é? O lema também, e eles trabalham os preletores no sistema de rodízio. Não é? Por exemplo, nos templos, nas 12 regiões que nós temos, há um rodízio, não é? Cada pregador em um polo diferenciado e horário diferenciado. Porque dá tempo. Então há uma conversa, né, entre os polos, não é isso? Tudo amarrado, Muito tudo sistematizado. Vamos fazer o convite para quem está nos assistindo, então. Ainda dá tempo de se inscrever? E o que precisa para se inscrever? Só precisa a boa vontade de colocar na sua agenda sábado, domingo, segunda e terça, Conjoade 2020, 16ª edição. Entrada franca, então convido os seus vizinhos, convido os seus amigos da escola, da faculdade, colegas de trabalho, familiares que ainda não são evangélicos, que não tiveram a oportunidade de conhecer, de se aprofundar mais em Cristo. Não é? Jesus ele está de braços abertos para lhe receber. Jesus está de braços abertos para aumentar a intimidade contigo. Não é? Agora é para quem tem interesse e o busca porque ele é educado. Não é isso? Então é uma boa oportunidade para você estar presente, aumentando sua intimidade com Deus. Não é? Então o convite é esse. É um convite para você mudar radicalmente a sua vida. Não é? Não só espiritual, como material, moral, teológica, financeira, filosófica, enfim. Não é? E a proposta é essa. A boa pergunta que a nossa querida apresentadora fez, né? O que é que atrai tantos jovens? É a palavra de Deus. É o único alimento que pode preencher o vazio que existe em nossas almas. Então você é nosso convidado e, como diz o nosso querido pastor presidente, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora e lhe esperamos lá. Muito bem. Então, para quem está em casa e tem interesse em participar, de repente não sabe em qual região você se enquadra, é só entrar no Instagram, então, que você já tem, né? Qual acesso? Isso. Qual é nós temos o nosso portal, né? Temos o nosso Instagram e temos também nossa página no Facebook. AD Alagoas, Assembleia de Deus Alagoas, www.adalagoas.com.br, tem todos os horários, todas as programações, como você deve fazer para chegar lá, o polo mais próximo da sua residência. Eu quero até parabenizar, aproveitando a oportunidade, essa linda equipe que faz o portal AD Alagoas, Sistema de Comunicação e Jornalismo das Assembleias de Deus, não é? Profissionais voltados exclusivamente para trazer matérias de cunho espiritual que vem edificar as nossas vidas. Está tudo lá bonitinho, esperando. Né? Muito bem. Olha, antes da gente encerrar então essa entrevista, a gente também tem um vídeo convidando o pessoal de casa em Libras. Vamos acompanhar também, porque a gente tem muitos telespectadores também. De 22 a 25 de fevereiro, no estacionamento da Assembleia. Olá! Oi, que coincidência! Estamos com a mesma camisa. É isso mesmo, é a camisa oficial do Conjoade. Olha só, o pessoal tá olhando. Então, queremos convidar vocês para participarem do Conjoade.
Explica para eles o que é o Conjoab. É o congresso de jovens e adolescentes da Igreja AD, que acontece em vários bairros. O nosso acontecerá na 7ª região, que abrange os bairros do Tabuleiro, onde será concentrado no estacionamento da AD Tabuleiro, e é sempre muito bom. É o mesmo local que aconteceu ano passado. Foi muito bom, mas esse ano será melhor. Então confira os dias e os horários. Então, gente, fica aí o convite para todo mundo que está em casa. Do dia 22 ao dia 25, aqui em pleno carnaval, dá para você ir aproveitar esse momento tão maravilhoso na presença de Deus. E a gente agradece muito a sua participação aqui, pastor Adriano. Obrigada. Que vocês tenham muito sucesso no evento desse ano e que continuem sempre crescendo, então. Quero agradecer, Porlane, a você, ao nosso querido Márcio, aí, o homem das câmeras, né? Assessorando aqui, e em nome do nosso pastor-presidente, reverendo Dr. José Orisvaldo de Lima, do nosso coordenador-geral, o simpático pastor Eliazar Cavalcante, nós queremos lhe agradecer e também lhe facultar este convite. Será uma honra para nós receber você, suas filhinhas, e sua família. Muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, porque tem muito mais informações aqui no seu TV Mar News.